Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje nós vamos fazer a breve vida de Santa Margarida de Cortona. Ela foi uma santa do século XIII. No fim da vida, ela era da Ordem Terceira Franciscana. E o mais impressionante da vida de Margarida foi a sua profunda conversão. Ela é tida como a segunda Maria Madalena. Santa Margarida nasceu no ano de 1247 em Laviano, aldeia insignificante do Vale do Chiana, pertencente ao município de Pazzuolo, nas imediações do Lago de Perugia, na Itália. Brasões nunca os pôde mostrar a santa, nem luxos nem riqueza lhe enfeitaram o berço. Tancredo Bartolo deve ter sido, segundo alguns, o nome do pai, e acrescentam que era redatário de um pequeno sítio pertencente à cidade de Perugia. Opiniões essas indiretamente confirmadas por Bevignati, quando se refere ao irmão da santa Bartolo, membro da Ordem Terceira. Sobre a mãe, verdade é que não lhe sabemos nem o nome. Alguns pequenos fatos, porém, confirmados por Bevignati, indicam-na como uma senhora de piedade sincera, que tomava muito a peito os deveres que as mães impõem à natureza e à religião. Foi dela que a pequena Margarida aprendeu a balbuciar os doces nomes de Jesus e Maria. Foi a mãe amorosa que a levou, criança ainda, diante do crucifixo, e, mãozinhas postas, a fez rezar: Senhor Jesus, eu vos peço por todos aqueles que vós quereis. Morre a mãe de Margarida aos 7 anos de idade. Era exatamente na época em que lhe começou a raiar na alma a luz da razão. Devia começar a formação do caráter, tarefa quase exclusivamente da mãe e de que depende geralmente toda a vida. Foi um desastre, sentiu a menina profundamente, embora muito criança ainda para avaliar todo o alcance desta perda irreparável. Não foi sem abrir em seu coração chaga incurável que se rompeu o vínculo natural entre mãe e filha. Vínculo esse fortíssimo, avigorado ainda pela gratidão por benefícios cuja grandeza não compreendia, mas já começava a adivinhar. Nunca se esqueceu da morta. Anos depois, desviada, no momento de cegueira do caminho da virtude, aos seus deveres retornava a memória desta nobre mulher, fundamente impressa em sua alma de criança. Mais tarde, uma vez convertida, terá o consolo de ouvir de Jesus essas palavras animadoras: Regozija-te, minha filha, por causa de tua mãe, pela qual me pedistes. Esteve durante 10 anos no purgatório, mas agora está na glória do paraíso. Morta a mãe, começam para Margarida os mais cruéis sofrimentos. Se, contraindo novas núpcias, julgar ao pai dar à filha outra mãe que continuasse com interesse a tarefa da primeira. Enganara-se lamentavelmente, que, de amor materno, nem sombras tinha a madrasta, tornando-se pesada cruz da família e, mais tarde, motivo de escândalo, levando o marido a renegar seus deveres paternos. Desde que a segunda esposa entrou em casa, nunca mais um carinho lhe alegrou os dias. Indiferença, abandono, maus tratos era o que recebia a pobrezinha. Tão acostumada em tempos passados às carícias e os afagos da mãe cuidadosa, não admira que em breve estivessem alheios um do outro os corações da criança e da madrasta. Muito cedo Margarida encontrou a cruz, e posto que viesse de vez em quando um raio de felicidade passageira, dissipar rapidamente a nuvem da tristeza, que lhe escurecia o belo rosto da menina, como no dia em que pela primeira vez recebeu o pão dos anjos, e naquele outro em que na matriz de Pazzuolo foi crismada pelo bispo de Chiusi. A dureza da madrasta e o abandono em que vivia imprimiram-lhe na juventude o cunho indelével da melancolia e tristeza, coisa essa que, não há negar, muito influi nos tristes acontecimentos da sua mocidade madura. Os anos em que os outros a vida sorri, os anos de alegre brincar e de descuidado viver, passou-os Margarida em amargo relembrar a felicidade perdida, entre sofrimentos e aflições cada dia renovados. Estava Margarida na flor da mocidade aos 18 anos, quando, levada pela beleza dessa filha do povo, dela se apaixonou um fidalgo de Montepulciano, senhor e morador de um sítio, os Palazzi, nos arredores de Laviano. O caso é simples e velho. Eva não resistiu aos engodos da serpente.
Sentiu-se lisonjeada a ingênua filha de camponeses ao saber-se alvo das atenções de um rico fidalgo. Nem este ignorava o efeito. Elogios, promessas, presente foram os meios, aliás banais, de mais fundo lhe penetrar no coração, virgem ainda das vertigens do amor. Se Margarida tivesse menos boa-fé ou mais experiência do mundo, estaria salvo. Obcecada, porém, pelo fulgor de um sonho de luxo e felicidade, arrastada pela força de uma paixão até então desconhecida, o que havia de responder a pobrezinha quando viu o sedutor lhe propôs fugir de casa paterna para segui-lo? Hesitava, entretanto. É que o bom senso fez valer os seus direitos. Apontou Margarida a diferença de condição e fortuna. Apelou o moço para a beleza, de mais valia que um rico dote. As promessas seguiam-se a juras, tomá-la-ia por esposa. Sereis como deuses, disse a serpente a Eva. Acreditou Margarida na palavra que, vindo embora dos lábios de um fidalgo, não era mais do que uma baixeza. Estava vencida. Não se lembrando das terríveis consequências que esse passo imprudente devia trazer, satisfeita talvez de se ver livre da tutela da madrasta, deixou-se levar para os Palazzi. Dali, às escondidas, devia dirigir-se para Monte Pulciano, onde estariam livres de uma provável perseguição que receava da parte do pai de Margarida. Esperam, a alta noite põe-se a caminho. Não era sem perigo a caminhada. Entre Laviano e Monte Pulciano corre o Chiana, cujas águas, ainda não canalizadas como são agora, convertiam as margens em vasto tremedal. Transpô-lo de noite sem prático barqueiro, arriscada empresa era. Mas a paixão nunca mediu perigos. Aventuram-se numa canoa que o próprio moço guiava. Pouco faltou para pagarem com a vida tamanha ousadia. Indo de encontro a um tronco, escondido debaixo das águas, a fraca embarcação começou a submergir, arrastando no lodaçal os fugitivos. Escapos, todavia, pela misericórdia de Deus, que tinha desígnios particulares para com Margarida, alcançaram a outra margem, chegando no dia seguinte a Monte Pulciano. Nota de rodapé. Depois da conversão, apareceu Jesus à santa e disse: Lembra-te, minha pobre filha, de tua passagem de noite no meio das águas, quando o velho inimigo te quis perder? E tu lás então renovar os suplícios de minha paixão. Mas eu não me esqueci da minha paternal clemência. Eu te guardei e te preservei no perigo que corrias. Ali completar-se-ia a desgraça de Margarida, presa no laço armado por o inimigo, seduzida pela tentação, acostumando-se pouco a pouco ao luxo de que se via rodeada. Finalmente aqueceu. E jamais cumpriu o sedutor a palavra empenhada. A convivência que durou 9 anos e da qual lhe nasceu um filho nunca a legitimou. Esta felicidade Margarida teve, mesmo no meio de toda a miséria moral, porque nunca descaiu tanto até impor silêncio à voz da consciência que a atormentava. Jamais desceu a esse extremo o rebaixamento de uma geração sem fé, que perdendo o brio despreza a virtude e zomba do pudor. Anos depois ela mesma o declara, quando contrita exclama: Em Monte Pulciano perdi tudo, a honra, a paz da alma, a inocência, tudo menos a fé. É humilhante, sem dúvida, esta confissão. Encerra, porém, um grande consolo. É um testemunho espontâneo da natural superioridade da alma. Coisa singular. Nessa época predisse uma vez sua conversão. Foi o caso que algumas amigas, em conversa íntima, lhe perguntaram: E que há de ser de ti, Margarida, depois de tantas vaidades? Tempo virá, responde a pecadora, em que me chamareis de santa, porque eu serei. Visitar-me-eis o bordão na mão e o saco de romeiro às costas. Falava sem saber a linguagem dos profetas. Perseguia assim constantemente a graça divina, e Margarida não a repelia. Para uma sincera conversão, entretanto, não bastava a simples aceitação da graça. É necessária a cooperação pessoal. Precisa-se de um ato firme, eficaz da vontade. Era o que faltava. Havia já 9 anos que vivia em pecado, e quem sabe quanto tempo ainda teria continuado nesse miserável estado. Se querendo dar aos pecadores novo exemplo da sua infinita misericórdia, Deus não interviesse por um golpe tremendo, despedaçando de vez os laços que a mantinha presa o infame sedutor.
No outono de 1274, saíra de Montepulciano o fidalgo que a mantinha, indo ao castelo de um vizinho para resolver uma dúvida que entre eles existia a respeito de umas terras à margem do Chiana. Ficara Margarida em casa. Correram alguns dias sem que tivesse notícias do companheiro, quando, numa manhã, esfalfado, em mísero estado, volta ao cão que acompanhara seu mestre. O triste ganir do fiel animal bem indicara ter se passado algo de anormal na viagem. Encontrando-se com Margarida, prende-a pelo vestido como para convidá-la a segui-lo. Repara ela, então, nas manchas de sangue que cobrem o animal. Terrível pensamento surge-lhe no espírito. Seria verdade o seu pressentimento? Aflita, desorientada, mas já certa do golpe que ia ferir, sai de casa, corre pela cidade e, seguindo o animal que lhe indica o caminho, toma a larga estrada para a floresta de Pretignano. Foi uma corrida de desespero. As pedras soltas da estrada lhe ferem os pés e não sentem, os espinhos lhe rasgam o fino vestido e não o percebe. Nem vê o perigo de afundar-se nas margens pantanosas do Chiana. A certeza do desastre já lhe dava o coração angustiado, mas não pôde descansar sem ver toda a extensão de sua desgraça. Diante de um acervo de ramos secos e folhas, o animal estaca. Margarida compreende tudo. Ali está o terrível segredo. Ali está a sua sorte e o seu futuro na vida. Hesita por um momento, como que petrificada. Vem-lhe a ideia de fugir para não ver nada. Depois, reunindo toda a coragem, debruça-se, remove algumas folhagens e reconhece o cadáver de seu sedutor, crivado de punhaladas, ensanguentado, o rosto inchado já começando a decomposição. Lancinante dor lhe invade brutalmente o coração, que parece estalar sob o golpe. É o momento da graça, a infinita misericórdia de Deus que permitiu a queda para fazer pecadora. Um vaso de eleição brandamente lhe ilumina o espírito. Salvou-a esta fé. Acima de todos esses horrores que a impressionam e fazem estremecer diante da possibilidade da sentença igual à do sedutor, ergue-se suave, benfazeja a imagem de Jesus crucificado, pedindo perdão pelos algozes. O amor deste mesmo Jesus, amor imenso que se sacrificou pelos pecadores e rasgou o coração divino, qual bálsamo lenitivo lhe desce no próprio coração, enchendo-o de esperança. E em vez de um estéril remorso, sobrevém um arrependimento profundo, sincero, duradouro. Ali mesmo, ao lado do cadáver, a voz, embargada de lágrimas, sobe-lhe espontânea do mais íntimo da alma o grito de perdão ao Pai de misericórdias. Senhor, tende piedade de mim. Venceu a graça. Levanta-se Margarida completamente mudada. Doravante será a mulher forte, em quem a graça de Deus vai mostrar o quão pode obrar de maravilha numa alma arrependida. Está tomada a resolução firme, irrevogável. Fará penitência, custe-lhe o sangue do coração. Poucos dias se demora ainda em Montepulciano. Do luxo que tanto amara, nada mais quer gozar, nem levar consigo coisa alguma, nem para as indispensáveis necessidades dos primeiros dias. Abandona tudo de vez e, vestida de um traje de luto, o mais simples que tem, com seu filho se dirige para Laviano. Vergada ao peso da dor e da vergonha, lança-se aos pés do pai. Era como nos dias da inocência, quando, as mãozinhas postas entre as mãos calosas dele e os puros olhos fixos no querido rosto, balbuciava orações, certa já de ouvir o elogio da sua aplicação e receber o doce beijo do amor paternal. Mas agora não era mais criança inocente, era a filha pródiga que amargurou a vida daquele homem honesto. Agora é só entre lágrimas e soluços, as faces coradas de vergonha, que se atreve a falar quem dantes com tamanha alegria revelava os pequenos segredos do coração inocente. E embora humilhada, lhe faz com toda sinceridade a longa narração de seus desvios, da fuga de casa, do perigo que correu então da vida em Montepulciano, e nem oculta os desenganos e as desilusões que teve, e por fim pede perdão da dor que lhe causou, da desonra em que lançou o seu nome, e suplica a aceite novamente por filha. Interveio então a madrasta. Esta não perdoava.
Nada conhecia da verdadeira caridade cristã, que odeia o pecado, mas ama o pecador. Deixando-se levar pela ira e pelo orgulho, exprobra ao marido a compaixão que mostra e ameaça-o de abandonar de casa se a filha ficar, pois não quer ser desonrada com o convívio de tal enteada. Avança para Margarida, arranca-a dos braços do pai e a leva até a porta. E o pai, fraco diante das instigações da esposa, consente no crime perpetrado contra seu próprio sangue. Nem outro nome merece o procedimento descaridoso da madrasta. Para Margarida, o golpe foi rude. Acabrunhada, perplexa diante de tamanha desumanidade, não pôde articular a palavra. Foge, cabisbaixa e o coração chagado. Quando, poucos dias havia, ajoelhada perto do cadáver do sedutor, prometera fazer penitência pelos pecados cometidos. Dispusera-se a beber o cálice da amargura, prevendo que, de então em diante, sua vida seria de sofrimentos, de humilhações, de desprezo. Ser expulsa da casa paterna, ver fechado o único abrigo a que pensava ter direito contra a força das seduções, não ouvir uma única palavra de consolo da parte daqueles em cujo coração julgava não se ter extinto de todo a última centelha de amor. Isto ela não podia imaginar. Foi muito cruel para a pobre mulher esse desengano. Fugiram-lhe as forças. A passo vacilante se arrastou até ao jardim e sentou-se sob uma figueira, desafogando o espírito oprimido numa torrente de lágrimas. Sobreveio então o sentimento do abandono. Seguiu o desânimo que, qual negro véu, se estendeu diante de seu espírito. Entrou em desespero, fechando-lhe os olhos para a luz da graça que parecia fugir. Uma lassidão imensa, contra a qual não havia reagir, invadiu-lhe os membros, paralisando quase por completo a energia da alma. Era esta a hora do príncipe das trevas. Mais que nunca, era agora a ocasião oportuna de reaver esta alma que se lhe ia escapando. Percebeu Margarida distintamente o cício da serpente, segredando-lhe ao ouvido, e sonhava de novo, a pobre tentada, um lindo sonho de riquezas, de luxo, de prazeres. Não era ela ainda moça e formosa? Não tinha os dotes para encantar os corações? Com certeza, muitos haveria que dela aceitariam o cálice dos prazeres. Prometera a Deus fazer penitência, mas Deus a abandonou, não a quis, pois não lhe tirou o único amparo que restava, permitindo a expulsassem de casa. Era natural, pois, que, por sua vez, também ela o abandonasse, voltando aos gozos do mundo. Em todo caso, seria de desculpar. Suave e harmoniosa ecoava esta voz aos ouvidos da mísera abandonada. Todo o seu interior se perturbou neste rude combate. Mas o Deus de bondade que habita nos céus e não quer a perdição do pecador, senão que se converta e viva, olhara lá do alto esta luta em que se jogavam os interesses supremos de uma alma predestinada. Interveio no momento preciso. Desceu o espírito de oração e, suplicando ao Pai das misericórdias, reza a pobre tentada. Pai nosso que estais nos céus, não nos deixeis cair em tentação. E aquele que disse, invocai-me no dia da tentação e eu salvar-vos-ei, esse Deus do perdão, fiel às suas promessas, lhe ilumina a mente para que reconheça a serpente oculta no lindo sonho dos prazeres. Fora como se despertasse um raio de luz intensa, que de repente lhe ferisse a vista, e, estremecendo em todo o corpo, saía da modorra em que caía. Fugiu o tentador diante do poder de Deus. Sentiu Margarida grande calma e consolo. A cruz da penitência não lhe inspirava mais o horror, nem parecia uma negra incerteza o futuro, porque sem pai na terra, convencida estava de ter um pai no céu. Animava uma coragem sobre-humana e uma confiança ilimitada. E quando levantava os olhos cansados de chorar e pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Ouve clara e distintamente essas palavras estranhas: Vai para Cortona e põe-te sobre a direção dos frades menores. Então não duvida mais. É a voz de Deus que falou. Sem refletir nem mais um instante, sem hesitação alguma, sem recuar diante da caminhada de 12 milhas pela montanha fora,
Deixa, segunda vez e agora para sempre, a casa paterna, e resolvida toma a estrada de Cortona. Não pergunta qual será sua sorte, nem onde encontrará um abrigo, nem se os frades a quererão receber. Deus falou, é o quanto basta. Esta confiança ilimitada e entrega absoluta, Deus a recompensará de um modo admirável. Então aqui nós acabamos a primeira parte da vida de Santa Margarida de Cortona. Até o próximo vídeo. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós.